Olá, bom dia. Ei, gente, bom dia. Primeiro dia de quarentena no Espírito Santo. O TN1 foi às ruas. Lojas de produtos não essenciais não podem abrir. E os comerciantes estão ou não cumprindo o decreto? Nem todos, amigos. Teve até protesto no polo de confecções da Glória contra a quarentena. Médicos que trabalham na linha de frente falam do aumento dos casos de Covid e a gravidade dos pacientes internados em UTI. O secretário de Saúde fez um alerta para a urgência de cumprir o isolamento. Nésio diz que o sistema de saúde caminha a passos rápidos para um alto risco de colapso. E o prefeito de Afonso Cláudio proibiu a presença de pessoas em espaços públicos depois das 8 da noite. Veja ainda, mais um caso chocante de violência contra a criança. Uma menina de 10 anos está grávida. Ela foi estuprada pelo padrasto. Em Vila Velha, missionária é baleada ao proteger o filho de uma amiga. Ela voltava da igreja quando gangues rivais trocaram tiros. Vacinação contra a Covid. Fique de olho no agendamento da imunização para idosos a partir de 75 anos. Pedágio da BR-101 fica mais barato a partir de amanhã. E para deixar o dia mais leve nesse período pesadão, o TN1 te apresenta o Márcio, o motorista capixaba que virou youtuber e faz sucesso na internet. Márcio mostra a rotina na roça e ainda dá dicas de como dirigir um trator. Fique com a gente, não sai daí não que a gente volta rapidinho. TN1 de volta e hoje, quinta-feira, 18 de março de 2021. É o primeiro dia da quarentena que tenta frear a velocidade pelo contágio do novo coronavírus no Espírito Santo. Fechar o comércio, as escolas, limitar as práticas esportivas implica numa série de consequências. O TN1 traz a análise dos dois lados, a luta pela vida e a luta pela sobrevivência da nossa economia, do emprego, do sustento. A quarentena começou e é real. Bem real, o TN1 faz um chamado para a responsabilidade de cada um de nós nesse momento. Não dá para delegar essa tarefa para outra pessoa. Sabe por quê? Está em jogo a nossa saúde. E quando a doença bate a porta, a dor é individual, intransferível. Conte com o jornalismo da TV Tribuna para te informar sobre tudo o que diz respeito à pandemia da Covid no Espírito Santo. E começamos com essas postagens feitas no Twitter pelo secretário de Saúde, Nésio Fernandes. Gente, a situação é realmente bastante crítica. Bom, o secretário já começou colocando ali, alerta. Se mantivermos a quantidade de casos positivos observados nos últimos dias, na próxima semana já ultrapassaremos o pico da segunda expansão da doença no Espírito Santo. É uma velocidade de transmissão assustadora. Muitos especialistas dizem que nós ainda nem chegamos nessa segunda fase, nós estamos na primeira, porque uma segunda fase seria o quê? Quando você zerasse o número de casos da primeira, Vanessa. E o secretário de Saúde continuou a fazer postagens nas redes sociais. Olha só, ele disse também o seguinte: temos o terceiro dia consecutivo com mais de 150 internações de pacientes confirmados com a Covid-19. Um novo recorde, 70 internações em UTI Covid em 24 horas. Ele ainda disse assim, olha, estamos diante de uma disjuntiva, aderir incondicionalmente ao isolamento amplo ou morrer como sociedade e repetir no Espírito Santo as catástrofes que viveram outros estados e também países. Pois é, a gente vê aí o comércio e a saúde, né, nesse embate. Vamos ver, pessoal, o próximo aí, que o secretário também postou, ele disse o seguinte, em relação ao crescimento de óbitos, o crescimento de óbitos também acelerou. Podemos terminar o mês com, no mínimo, 650 a 700 óbitos pela Covid-19. Nesta velocidade de crescimento, sem adesão total ao isolamento radical de todo o Espírito Santo, caminhamos com passos rápidos para um alto risco de colapso. E o secretário terminou dizendo o seguinte, olha só, tem mais uma postagem. Vale lembrar as imagens dos negacionistas combatendo medidas de distanciamento em Manaus, no Amazonas, e em outras cidades do Brasil. Todos vimos o resultado da sabotagem.
O vírus mata, a negação extermina. Bom, hoje pela manhã a gente continuou acompanhando essa situação no painel Covid sobre a questão dos leitos de UTIs, né, George? Que infelizmente, gente, essa taxa de ocupação dos leitos de UTIs, ela não baixa. Já há dias, há pelo menos uma semana, que ela fica acima dos 89% e ela se mantém. Hoje pela manhã chegou a 90,05%. Eu dei uma olhada nos hospitais de todo o Espírito Santo e olha só, gente, na região metropolitana, 4 hospitais já têm 100% de ocupação. Eu vou falar quais hospitais são esses. Olha só, o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o Hospital Evangélico, que é um hospital filantrópico, né, público-privado, também o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e o Hospital Vila Velha, que é um hospital privado, onde o governo do estado contratou leitos de UTIs específicos para o tratamento da Covid-19. Isso, gente, na região metropolitana, então, representa 90,93% de ocupação de leitos. Hoje, no Espírito Santo inteiro, nós temos quase 700 pessoas internadas, sendo que a ampliação dos leitos que já foi feita chega a 767 leitos, ou seja, chegando aí, beirando 700 internações, nós teríamos apenas 67 leitos no estado inteiro disponíveis para pessoas que precisarem de atendimento por casos mais graves da Covid-19. Lá no norte do estado, o Hospital Geral de Linhares tem 70% de ocupação e o Hospital Rio Doce tem 100% de ocupação. No sul do Espírito Santo, o Hospital Santa Casa de Cachoeiro tem 92% de ocupação, restando apenas uma vaga, eu disse uma vaga de leito de UTI. E no Hospital Evangélico de Itapemirim tem 100% de ocupação, George. Dados impressionantes, né, Vanessa? Atualizando agora aqui, ó, na região metropolitana nós estamos em 90% de ocupação e como você bem disse, né, somando aí as regiões sul, central e norte, todos os hospitais já estão chegando a 90% de ocupação. O governador Renato Casagrande anunciou, né, que até abril nós vamos chegar a 900 leitos de UTI Covid, hoje são 770 leitos de UTI Covid, mas aí a gente sabe também que falta pessoal, né? Falta médicos, enfermeiros para fazer esse atendimento. Bom, hoje, como a gente sabe, é o primeiro dia da quarentena em todo o estado. Como se comportou o comércio? Nossas equipes percorreram alguns municípios e encontraram muitas lojas abertas. Na Glória, gente, em Vila Velha, teve até protesto hoje cedo. Comerciantes e funcionários inconformados com o fechamento. Antes das 9 da manhã, lojistas e funcionários protestavam no Polo de Moda da Glória, em Vila Velha, contra a quarentena de 14 dias imposta pelo governo do estado e que começou nesta quinta-feira. O dinheiro é seu! Quem determina se vai abrir ou não a loja é o dono da loja. É ele que paga os impostos. Apenas os segmentos considerados essenciais vão poder abrir as portas. Na Glória, algumas lojas abriram, outras funcionam a meia porta e muitas estão fechadas. Enquanto gravávamos a reportagem, a gente não viu fiscalização por aqui. A quarentena atinge o comércio não só da Glória, mas em todo o estado, logo no momento em que ele começava a apresentar sinais de recuperação. Olha, será mais um período de enormes dificuldade para o comércio, especialmente para os lojistas, que já vêm numa condição de muita fragilidade desde o ano passado. Nós não esperávamos retornar a essa situação. Ao contrário, esperávamos que estaríamos já retomando em 2021 as nossas atividades plenamente, ampliando negócios, promovendo emprego, salário, renda, impostos, ou seja, a dinâmica do empreendedor. No entanto, esta nova dificuldade se apresenta e nós temos responsabilidade e vamos colaborar com ela. Restaurantes também fechados, só podem trabalhar com entrega. Bares não podem funcionar. A loja de calçados femininos da Letícia começou os trabalhos na pandemia. Com 2 semanas de portas fechadas, é impossível não receber a companhia do prejuízo. Nós não estávamos preparados para esse lockdown, não estávamos esperando. Então, assim, nós temos aluguel, boleto, né, para pagar. E hoje nós temos funcionários que, assim, a gente vai fazer de tudo para manter os funcionários com a gente, porque, assim, hoje é a nossa prioridade. E a gente fica muito triste com isso tudo que está acontecendo, porque a gente não sabe até quando nós vamos conseguir manter. Com o decreto da quarentena em vigor, não tem jeito. As lojas vão precisar ficar fechadas.
Mas esta aqui que a gente está, em Itapuã, Vila Velha, ela tem criado diferentes estratégias para que o prejuízo da quarentena seja um bocadinho menor. Nós estamos atacando o nosso Instagram e as nossas listas de contatos, né? Então, hoje a gente está tentando fazer uma entrega sem compromisso, para o cliente estar provando o calçado em casa, no conforto da casa dele, no horário dele, né? E um dia depois a gente está buscando esse calçado para ver se ele vai ficar ou se não vai. O jeito está sendo ir para o online mesmo, né, George? Bom, para a gente continuar falando de comércio, então, a gente chama agora a repórter Suzy Faria, que está ao vivo em Laranjeiras, Zona Serra. Ô Suzy, como é que está a situação por aí? Bom dia para você. Os comerciantes estão respeitando a quarentena? Ei, George, Vanessa, amigos do TN, boa tarde. Nós estamos aqui na Avenida Central, em Laranjeiras, e como vocês podem ver, tem parte do comércio fechado. O Rony vai passar agora para vocês terem uma ideia. Parte do comércio aderiu à decisão, ao decreto do governo dessa quarentena que está começando hoje. Agora, a parte não. Nós estamos num trecho aqui da avenida que vocês podem ver aí, boa parte do comércio está fechado. Mas se a gente andar um pouquinho mais para diante, lá mais para o centro, vamos encontrar muitas lojas ainda funcionando. É claro que quando a gente passa, eles acabam baixando aí as portas, ficando um pouco receosos, né? Muitos comerciantes, eu já conversei com alguns aqui fora do ar e eles disseram que não aceitam essa imposição do governo porque eles precisam trabalhar. Exemplo dessa comerciante que falou agora há pouco na matéria, que eles têm que pagar salário, que eles têm que sobreviver. Então, eles não aceitam estar completamente fechados. Mas vocês podem ver, ó, o banco, as pessoas estão indo, mais ali à frente tem o pessoal, as lojas fechadas. E ó, uma outra informação que nós tivemos é que a Secretaria de Mobilidade Urbana informou que hoje a circulação de pessoas nos ônibus aqui na Grande Vitória teria reduzido em cerca de 60%. Antes de nós entrarmos no ar, nós estávamos reparando exatamente isso aqui. Alguns ônibus passaram e eles não estavam realmente cheios, não. Como a gente pode ver, o trânsito de pessoas aqui na rua, nessa região aqui, a avenida mais movimentada de Laranjeiras, ainda tem uma circulação de pessoas um pouco mais tímida, mas continua, viu, George? E do lado de lá, ó, tem algumas pessoas ali naquela loja de móveis, Rony, ó, do outro lado ali da calçada, vários informes dizendo exatamente isso, que por conta do decreto do governo, loja fechada. O que a gente está vendo aqui é muitas pessoas que estão chegando até algumas lojas, querendo ainda, buscando informação do que está acontecendo, por que a loja está fechada, enfim. Mas aqui em Laranjeiras, como a gente pode ver um pouquinho aqui agora, parte dos comerciantes, aqui nesse trecho principalmente, aderiu aí ao decreto da quarentena, George. Ok, Suzy. Nós vamos ver agora, então, uma reportagem da Manuela Machado, que também circulou, né, pelo comércio da Grande Vitória. Vamos ver o que a Manuela encontrou. Roda aí. Várias lojas consideradas não essenciais à população estavam abertas na Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica. Hoje é o primeiro dia de quarentena, né? A loja não é considerada uma loja essencial. Por que vocês abriram? Tem que trabalhar, né? Porque não tá fácil para ninguém. Assim, ficar em casa parado é uma coisa assim que a gente tem que levar a comida para a nossa família, né? Algumas abaixaram as portas quando viram nossa equipe de reportagem. Essa loja de lingerie estava aberta e quando nos aproximamos... A quarentena de 14 dias começou hoje e termina no dia 31 de março. A determinação do governo do estado é que apenas serviços considerados essenciais funcionem. O supermercado é considerado um serviço essencial, então vai funcionar na quarentena de segunda a sábado. Só permanece fechado aos domingos. E aqui mesmo em Campo Grande, neste supermercado que fica em Cariacica, o horário de funcionamento é o mesmo, de 8 da manhã até as 9 da noite. E todos devem seguir os protocolos de segurança contra a Covid-19. Aqui mesmo, logo na entrada, o cliente encontra álcool em gel e também tem um cartaz que avisa do controle de lotação. Além do álcool, pia com sabonete, carrinhos higienizados e ainda um recado dado a toda hora.
Pedimos a colaboração de todos que, fazendo uso da máscara, respeitem a distância na fila dos caixas, no açougue, hortifruti, padaria e no saque 24 horas. Eu acho que para o pessoal obedecer, a doença não avançar, tem que fazer isso. O povo brasileiro está sofrendo, né? Então é um sentimento para todos, né? Se todo mundo colaborar, a gente vai sair dessa daí, né? Diferente de outros setores, os supermercados estão vendendo normalmente. O empresário Valdez Calbi conta que as grávidas não estão trabalhando e ele precisou contratar mais funcionários. Diferente do período anterior, que foi no março do ano passado, que houve a gente pegou de surpresa, né? Todo mundo, e a preocupação da população foi que iria faltar mercadoria, né? Nas lojas. Essa quarentena agora, a gente espera que a população já está acostumada, né? Não venha todo mundo de vez para fazer compra, porque não tem esse problema de faltar mercadorias, né? Com esses serviços essenciais funcionando, no terminal de Jardim América, uma cena pouco comum. Ônibus sem lotação e passageiros com máscaras, respeitando o distanciamento social nas filas. Cuidados intensificados neste primeiro dia de quarentena. Muito triste, né? Porque olha o que nós estamos passando. Por muitos problemas, já tive gente com Covid na minha família. E morrendo muita gente, né? A gente só anda com medo e o ônibus só vai lotado. Por enquanto eu não vi nada, como já estava de costume, aqui é sempre cheio também no horário que eu chego, nos horários de mais cedo, mas por enquanto realmente a população está seguindo o que foi acordado, né? É meio complicado, né? A gente precisa trabalhar, mas também em meio a essa pandemia, né? A gente até entende, né? Um lado de um lado de outros também, né? É preciso trabalhar e também tem que ficar no isolamento, né? Que os casos só vêm aumentando cada vez mais. Os casos só vêm aumentando cada vez mais mesmo. Vamos voltar a falar com a Suzy. Suzy, minha amiga, nós percebemos que aí no comércio de Laranjeiras, alguns comerciantes trabalham a meia porta, é isso mesmo? Eles estão informando as pessoas que não estão abertos? Ou o que está acontecendo? O que você percebeu, minha amiga? Eu percebi a revolta dos comerciantes, como nós já vimos em outros municípios, como mostrou a Manuela, como mostrou o Felipe, e aqui não é diferente. Cheguei a conversar com um comerciante aqui, perguntei se ele gostaria de gravar uma entrevista, de falar ao vivo, para dizer aí o que ele está sentindo nesse momento, o que ele acha. Ele preferiu não falar não, mas disse que não iria respeitar o decreto, porque afinal de contas ele tem que trabalhar, tem contas para pagar, então ele não ia respeitar isso não. Enquanto ele toma essa decisão, e mesmo já tinha até comentado que a fiscalização está rodando por aqui, mas ainda não chegou à loja dele, outras lojas acatam, como é o caso dessa aqui, ó, que fala claramente, estão fechados de acordo com o decreto que começa hoje e termina daqui a 14 dias, no dia 31 de março. Mas se o Rony conseguir dar uma voltinha por aqui, como vocês estão vendo, a Avenida Central, eu falei antes, que é bastante movimentada, ó. Tem pessoas do lado de lá que estão abertas, a outra ali está a meia porta, o outro ali também está aberto, mas a maioria dos comerciantes aqui praticamente estão atendendo a esse decreto sem abrir. E alguns funcionando aí como delivery, né? Permitindo que a pessoa venha pegar a mercadoria que ele tenha comprado aqui na Avenida Central, em Laranjeiras, viu, Vanessa e George? Valeu, Suas. Obrigado pelas informações. Você vai continuar aí. Daqui a pouco você traz novas informações também e informações policiais. Obrigado. A Prefeitura de Afonso Cláudio decretou toque de recolher a partir das 8 da noite. Diante do aumento no número de casos de Covid na cidade, o prefeito Luciano Pimenta tomou uma medida mais severa e proibiu a presença de pessoas em locais públicos, sem a devida comprovação de necessidade, a partir das 8 da noite. Os moradores de Afonso Cláudio não podem ficar em calçadas, em praças e em ruas desse horário até às 6 da manhã do dia seguinte. Afonso Cláudio tem mais de 2.700 casos confirmados de infecção e 44 mortes por complicações da Covid-19. Olha, quem está na linha de frente sabe como é importante cumprir o isolamento, usar máscara. Veja então o relato do médico intensivista Vitor Dalla. Através de sequenciamento genético foi descoberto o surgimento de uma cepa, uma variante chamada P1. E o que essa P1 tem de tão especial? Ela tem algumas mutações que conferem para ela vantagens evolutivas no quesito de transmissibilidade, carga viral, virulência. O que essa cepa tem de tão especial?
Uma das mutações foi na espícula do vírus, a proteína S, que é uma proteína que o vírus usa para ancorar e entrar na célula. A proteína S dessa variante P1, ela tem mais predileção ao sítio de penetração na célula, então ela faz com que eu precise de menos partículas virais para gerar uma infecção no meu indivíduo. Quando eu entro na célula do meu indivíduo, essa variante P1 tem capacidade de fazer uma carga viral 10 vezes superior ao que a cepa B fazia, então era mais agressiva, mais virulento. Então antes na cepa B, um paciente infectava 2, 3 pessoas, com a variante P1, um paciente infecta 7, 8 pessoas. E agora a gente tem visto uma troca do perfil de pacientes para pacientes mais jovens sem comorbidades, justamente por conta dessa capacidade de fazer uma carga viral, uma resposta inflamatória 10 vezes maior do que a cepa B. Então é uma cepa mais transmissível, mais agressiva e infelizmente mais letal. Estudos mostram que ela é cerca de 90% mais letal do que a cepa B. A gente está vendo aí a gravidade com que essa doença vem evoluindo e nós estamos recebendo muitas mensagens dos amigos do TN, defendendo cada um o seu lado, claro, né? Uma das mensagens foi essa aqui, ó. Vejo vocês noticiando lotação nas UTIs, mas quando que no Brasil nunca houve uma superlotação em nossos hospitais? Gostaria que vocês falassem sobre isso. Mas o que a gente vê é que é uma lotação no hospital de 770 leitos de UTI só com Covid. Isso aqui no Espírito Santo, tirando todo o Brasil. Então, você vê uma situação em que você tem uma doença que está superlotando o hospital. E não é uma doença na questão indefinida, não. É uma única doença que é o Covid. Isso é sem precedentes. Exatamente, Jorge. Nós estamos num momento também vivendo a questão das doenças respiratórias. Sim, existe um aumento de casos chegando nos pronto-atendimentos. E hoje, inclusive, nós temos matéria sobre isso. Daqui a pouquinho o telespectador vai acompanhar a situação, como é que está nos prontos atendimentos aqui do nosso estado, porque realmente agora juntou tudo, né? Juntou Covid-19 com as doenças respiratórias que são comuns nessa época do ano e, de fato, como o Nésio disse, o nosso secretário de Saúde, é possível, se não seguirmos as medidas adotadas, que nós tenhamos sim um colapso na saúde, né? Um colapso sanitário aqui no nosso estado. Bom, gente, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a Covid-19 aqui no Espírito Santo, porque agora eu vou chamar sua atenção para um caso chocante que aconteceu no litoral sul capixaba. Uma menina de 10 anos foi estuprada pelo padrasto em Marataízes. Ela está grávida. Pois é, a Suzy, ela tem mais informações sobre essa história. Ô, Suzy, mais um caso brutal de violência contra a criança aqui no estado, né? Pois é, George, é um assunto que a gente não gostaria de falar nunca mais, né? Mas acabou acontecendo de novo. Esse caso, como vocês já disseram, foi em Marataízes e a mãe da menina foi quem descobriu. Ela acabou desconfiando do tipo de tratamento que estava acontecendo entre o marido e a filha e passou a observar esse tratamento. Um belo dia, o marido, né, que é o padrasto da criança, disse que iria levar a menina de 10 anos até a sorveteria. A mãe permitiu que isso acontecesse, mas seguiu os dois. No meio do caminho, acabou encontrando o marido saindo de dentro do mato com a criança. Ela, então, depois de um tempo, pegou a menina, pressionou e acabou descobrindo que o abuso, o molestamento, acontecia desde que ela tinha 9 anos de idade, no ano passado. A mulher levou a criança até a delegacia e lá a menina contou tudo isso. O delegado que está no caso, desconfiou que a menina também pudesse estar grávida e pediu para que fosse fazer um exame, né? Fosse feito um exame, e que acabou comprovando isso. O delegado também, ele, de acordo com a nota da Polícia Civil, já está na delegacia e foi autuado ali por estupro de vulnerável. Agora, sabe o que é mais triste nessa história, George e Vanessa? É que o fato, esse molestamento que aconteceu com essa menina lá em Marataízes, começou no ano passado, justo no ano em que não apenas o Espírito Santo, mas também o Brasil se comovia com uma outra história de uma criança de 10 anos de idade que foi estuprada pelo tio em São Mateus. A menina contou para a polícia que os estupros aconteciam desde que ela tinha 6 anos de idade. E essa menina, que comoveu o país todinho, conseguiu na justiça o direito de abortar, de interromper, na verdade, essa gravidez. E foi até Recife, lá em Pernambuco,
onde foi feito aí o aborto e a criança conseguiu voltar para o Espírito Santo depois disso tudo. O que vai acontecer com essa menina, que também está grávida lá em Marataízes, a gente ainda não sabe quais serão os procedimentos que vão ser adotados a partir de agora, até porque a descoberta é bem recente. E vai ter que ver o que a família vai decidir, o que vai ser conversado aí, já que interromper uma gravidez de uma pessoa com 10 anos de idade, né, é extremamente problemático e requer um cuidado muito grande e pessoal especializado. Tanto que essa outra vítima aí de 10 anos de idade só conseguiu fazer a interrupção dessa gravidez no norte do país, lá em Recife. E você acredita, meu amigo, que um outro caso referente também à criança aconteceu dessa vez lá em Guarapari? Pois é. Um homem que era aqui de Vila Velha acabou entrando na internet, conhecendo uma garota de 12 anos através de jogos online, se relacionaram, conversaram, ele marcou um encontro com ela em Guarapari. Ele foi lá, pegou essa menina, trouxe para Vila Velha, estuprou, a família ficou desesperada atrás da criança, chegou a colocar notícias de que ela tinha desaparecido nas redes sociais. Pois bem, a criança foi encontrada, só que esse autor desse estupro dessa criança de 12 anos ameaçou a família, viu? Disse que se eles continuassem procurando a menina, iria matar a garota. E só devolveu a criança depois que a família parou de colocar na internet, nas redes sociais, de procurar por ela. Só que ele não se livrou, não. A polícia conseguiu descobrir quem ele era e conseguiu prendê-lo também. São histórias tristes de violência contra a criança que a gente não gostaria de estar falando, não é mesmo? George, Vanessa. Muito obrigada, Suzy, pelas suas informações. Muito preocupante isso, né? Crianças conhecendo pessoas na internet, não tem jeito, sempre tem que estar de olho sim, né, George? Não pode usar aquele aparelho ali celular sem supervisão, porque é muito perigoso. Olha, gente, teve bate-boca na sessão de ontem na Assembleia Legislativa entre os deputados Bruno Lamas, do PSB, e o capitão Assunção, do Patriota. O deputado Bruno Lamas falava sobre uma manifestação bolsonarista que aconteceu em frente à casa da mãe do governador, quando o capitão Assunção foi para cima dele, apontando o dedo. Durante a fala, o deputado capitão Assunção citou a nota de repúdio de autoria do deputado Bruno Lamas. Apenas Assunção e Torino Marques haviam sido contrários ao texto. Essa nota se referia à manifestação pró-bolsonarista que aconteceu em frente à casa da mãe do governador no último domingo. Deputado que pediu a nota de repúdio, baseado numa representação teatral do governador, insinuando que manifestantes legítimos tinham se dirigido até a sua casa e falado palavras impropérios, e não a manifestação democrática, caçando o governador que fechou tudo. O parlamentar afirmou ainda que não havia ninguém na casa da mãe do governador e uma viatura da polícia que se encontrava no local teria feito algo se as ofensas tivessem ocorrido. Bruno Lamas se manifestou em seguida. Quero dizer para o capitão Assunção que não tenho dificuldade nenhuma de dialogar. Ele citou ali várias vezes quem te antecedeu, quem te antecedeu teu nome. Meu nome é Bruno Lamas Silva. Não, sempre respeita a minha fala que não tem medo de você não. Baixa o dedo que não tem medo de você não. A temperatura aumentou com Assunção tentando interromper a fala de Lamas aos gritos de longe. Assunção então foi em direção a Lamas com o dedo em riste e um segurança se aproximou dos dois. Quem tem que investigar isso é a polícia militar. Quem tem que investigar é a polícia militar. E entre a polícia militar, entre a palavra do senhor e a palavra do governador, eu fico com a palavra do governador. Essa é a pior oposição. Vou esperar aqui o... Não houve registro de agressão física entre os deputados, mas Marcelo Santos, que presidia a mesa, pediu respeito aos dois. Deputado Assunção e deputado Bruno. Eu estou da minha parte. Então, deputado Assunção, o senhor faz a pior oposição que eu já vi na minha vida nesse parlamento. Estou aqui como presidente e não permitirei que nós passamos do limite. Bom, a Secretaria de Segurança Pública está apurando se procedem as informações de que o Serviço de Inteligência do Governo do Estado repassou para manifestantes o endereço da mãe do governador. Bom, a gente viu agora há pouco as postagens do secretário de Saúde sobre o momento crítico que o Espírito Santo enfrenta.
Nésio Fernandes fala do contágio assustador, do crescimento do número de mortes e a necessidade de cumprir a quarentena, porque o sistema de saúde, nas palavras do secretário, caminha a passos rápidos para um alto risco de colapso. Isso representa, gente, falta de leitos para quem precisa de tratamento intensivo contra a Covid. Por isso, a gente chama agora o repórter Felipe Chicarino, que está ao vivo com o comandante do Corpo de Bombeiros, que vai falar sobre o trabalho de fiscalização para garantir o cumprimento da quarentena. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, George. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo TN1. Muito obrigado pela audiência de vocês. É isso mesmo, o papel nosso aqui é dar visibilidade, né, para esse decreto que começa a funcionar hoje, quinta-feira, decreto este que vale por 14 dias e que faz com que várias lojas precisem ser fechadas. Para quê? Para a gente evitar a proliferação, a contaminação da Covid-19, como vocês mesmos já adiantaram. É o único caminho para a gente evitar o colapso na saúde aqui no nosso estado, aqui no Espírito Santo. E precisa ter fiscalização, né? Existe a lei e também precisa existir quem vai cumprir essa lei. Por isso, ao meu lado, o Coronel Cerqueira, do Corpo de Bombeiros, que é um dos responsáveis por essa força-tarefa que vai misturar governo do Estado, vai misturar governos municipais. Coronel, muito obrigado por nos atender. A primeira pergunta que eu quero fazer ao senhor é o seguinte: como está rolando essas fiscalizações que se iniciaram na manhã de hoje? Boa tarde. Boa tarde a todos. Essa fiscalização ela acontece com a integração do Estado e dos municípios. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, PROCON, Polícia Civil, Vigilância Sanitária do Estado, junto com os órgãos também dos municípios, eles têm uma programação já determinada para fazer essa fiscalização. Então, hoje, na parte da manhã, as fiscalizações começaram às 9 horas da manhã, então, no estado todo, esses órgãos, eles começaram a efetuar a fiscalização referente ao cumprimento das medidas qualificadas. Importante destacar também que se houver algum tipo de denúncia, essa denúncia ela é incorporada na programação da fiscalização, automaticamente se vai ao local para se fazer a verificação. Eu vou convidar o coronel agora para assistir, você também aí de casa, o que pode funcionar a partir de hoje, quinta-feira, durante essa quarentena de 14 dias. Vamos acompanhar, então a gente preparou aí um material para vocês assistirem. O que pode funcionar a partir desta quinta-feira? Acompanhe aí. Podem funcionar durante a quarentena os serviços de saúde, incluindo serviços médicos e hospitalares, além de consultórios de dentistas e clínicas de fisioterapia. No transporte, o sistema Transcol vai circular com 100% da frota, além de táxis e serviço de aplicativo. Indústrias, construção civil e postos de combustível não há restrições. Segurança, atividade de segurança pública e privada é serviço essencial e será mantido. Supermercado, padaria, farmácia, peixaria, funcionamento de segunda a sábado normalmente. O decreto inclui também mini-mercados, hortifrutis e lojas de produtos alimentícios, mas no domingo está proibido o atendimento presencial. Nas igrejas não há proibição de cultos, mas a recomendação é por celebrações virtuais. Bancos, casas lotéricas e serviços postais funcionam normalmente. Hotéis e pousadas podem funcionar com limitação de 50% da capacidade. Nas praias, não há proibição de circulação, mas a prática de atividades esportivas coletivas está proibida. Nas oficinas mecânicas, funcionamento normal. Pois é, vamos agora então voltar aqui a conversar com o coronel. Coronel, hoje pela manhã, a gente teve na Glória fazendo uma reportagem sobre o primeiro dia da quarentena. Qual foi a nossa surpresa? A gente chegou lá antes das 9, existiam pelo menos umas entre 40 e 50 pessoas, que deu para contar assim, fazendo um protesto. E durante esse protesto, no caso eu, o repórter que conversa aqui com o senhor, quase fui agredido por um lojista que não usava máscara e que protestava contra o óbvio, que é o possível colapso na saúde. Eu queria fazer duas perguntas em uma. Primeiro, como fiscalizar esse tipo, porque aglomeração no momento que não pode nem sair de casa, ao meu ver, é algo muito bizarro. E qual é a segurança que nós, jornalistas, meu colega da Gazeta, colega da TV Vitória, de outras emissoras, que vai ter para se trabalhar, porque eu tenho 15 anos de profissão.
É a primeira vez que acontece isso comigo hoje. Eu estou assustado, coronel. Eu preciso ouvir o senhor para ficar mais tranquilo. Assim, a fiscalização na pandemia não tem sido fácil. Não é só nesse momento, mas também no ano passado. Nós, desde o ano passado que a gente vem fiscalizando, a gente teve um momento importante, que foi entre maio e junho, que a gente intensificou as fiscalizações aqui na Grande Vitória. Nós também tivemos esses efeitos colaterais, essa falta de entendimento de alguns grupos, de algumas pessoas. É importante lembrar que isso tem sido uma exceção. A maioria da sociedade tem validado isso socialmente, tem cumprido as regras, mas alguns grupos, lamentavelmente, não. Isso não está se dando nesse momento somente lá em Vila Velha. A gente está também com assim, alguma truculência lá em Cariacica, na Expedito Garcia. Nós temos em outros municípios do estado também alguma dificuldade. Então, assim, esse fato se dá de forma transversal, no estado todo. Qual o trabalho que a gente tem feito? A gente tem procurado orientar, temos procurado usar o convencimento, a conscientização. Dar exemplo, por exemplo, lá na Glória. Foi feito esse trabalho e foi demovida, foi desmobilizada foi desmobilizado esse movimento de rejeição, de descumprimento das medidas. Então, assim, mas o movimento estava muito pronto lá hoje. Não foi desmobilizado. Desculpa, coronel, não querendo te interromper, mas hoje o movimento que a gente viu, ele foi desmobilizado porque a galera resolveu ir trabalhar. Porque não tinha polícia, não tinha uma viatura de polícia, nem tinha ninguém da guarda municipal. Eu estava lá, eu vi e assim, até quando a gente vai ver manifestação durante a pandemia, a gente está perto de 100%, coronel, é assustador isso. A gente acabou sendo pego, assim, de surpresa por depois as forças, elas, para chegar ao local, a Polícia Militar chegou, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal, e obviamente apoiaram na desmobilização e na conscientização. Mas esse fato pode se dar, espero que sejam fatos isolados, mas esses fatos podem se dar. Esses fatos, a gente não quer que isso aconteça. A ordem do governador, a ordem do governo do estado é sempre para atuar de forma não truculenta. A gente tem visto episódios em outros estados que levaram a consequências danosas e a ordem é sempre que a fiscalização ela seja não truculenta, que ela seja de orientação, que ela não seja, né, assim, fisicamente, que não comprometa fisicamente, e é assim que nós estamos atuando, respeitando a ordem do governador. Obviamente que se houver uma insistência no não cumprimento de uma medida, se houver uma desobediência, se houver uma resposta assim num tom muito inadequado, serão adotadas providências de condução para delegacias e para que seja dado encaminhamento. No caso que você falou, no caso no seu caso específico... E detalhe, o agressor ele estava sem máscara, cuspindo quase na minha cara, ou seja, uma forma de transmissão da Covid, coronel. Isso me deixou muito com medo, para ser sincero com o senhor. Estou até tremendo até aqui agora. Isso é lamentável. A gente espera que isso não aconteça, a gente espera que, com a adesão contínua da sociedade, a gente observa que, por exemplo, diversos alvos que a gente identificou no estado já foram desmobilizados, as pessoas começaram a compreender um pouco melhor, a entender um pouco melhor. A gente espera que nesse avanço as pessoas venham a compreender um pouco melhor e atos como esse não aconteçam. Mas eu aconselho que, numa situação dessa, que há uma percepção que possa acontecer uma situação de agressão ou de, não sei, alguma situação que a gente espera que não aconteça, aguardar a chegada da Polícia Militar, da Guarda Municipal nos municípios que não têm a Guarda Municipal, que aí com certeza vocês estarão amparados e protegidos. Obrigado, coronel, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. A gente vai continuar dando visibilidade e publicidade para o trabalho de vocês. Afinal de contas, a gente precisa salvar vidas. Muito obrigado, coronel. Agora vamos saber o que pode funcionar, né? Ou o que não pode. Eu chamei o outro, até esqueci, mas vamos saber então o que não pode funcionar. O que não pode funcionar a partir de hoje, nos próximos 14 dias. Restrições e proibições durante a quarentena no Espírito Santo. Restaurantes e bares. Os restaurantes só podem funcionar no sistema de entrega, delivery. Ficam proibidos o sistema drive-thru e o take-away, quando a mercadoria é retirada no local. Nas escolas, estão suspensas as atividades presenciais em todos os níveis, do infantil à educação superior, e também os cursos livres presenciais. As academias ficam fechadas por 14 dias.
Comércio e shoppings ficam fechados durante os 14 dias. Lojas de vestuário, calçados, salões de beleza, entre outros. Nos condomínios, os síndicos devem limitar a utilização simultânea das áreas de uso comum. As reuniões ficam proibidas, além de confraternizações, com exceção para os encontros do mesmo núcleo familiar. A utilização de praças e parques fica proibida. E também está proibido o funcionamento de clubes de serviço e de lazer e a realização de atividades esportivas coletivas, mesmo sem a presença de público. É isso aí então, recado dado, Vanessa, George, uma boa tarde para vocês, uma boa tarde a todos. Vamos nos cuidar. Valeu, Felipe. Sobre o que você tinha falado, né? Graças a Deus a gente vive num estado democrático e todas as manifestações podem ser feitas, todas. O próprio governador, em relação ao protesto que foi feito no domingo, disse que isso pode ser feito. O problema é quando há agressão. Aí não tem como. A gente tem que respeitar as leis e respeitar o outro também para ser respeitado. Exatamente, né, George? A empatia, ela não é só para um dos lados. A empatia, ela é para todos os lados, é para todo mundo. Bom, gente, agora a gente muda de assunto para falar que uma missionária foi baleada ontem à noite quando saía da igreja. Isso aconteceu no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. No momento dos disparos, ela estava com uma amiga e o filho dela de 8 anos. Para evitar que o menino fosse atingido, a missionária entrou na frente da criança. O vídeo que vocês acabaram de ver foi gravado ontem no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Registrava uma guerra de duas gangues do bairro. O que o vídeo não registrou foi o momento em que um dos disparos atingiu essa missionária de 36 anos. Ela voltava da igreja em Jabaeté, onde havia pregado, e passou pela rua bem na hora em que os rivais se encontraram. Eu falei com uma amiga minha que estava comigo, falei, vão correr. Só que quando eu vi que estava saindo muito tiro, muito disparado, eu falei, vamos deitar no chão. Nisso que nós deitamos no chão, eu senti quando começou a arder a minha perna. Varou na frente e pegou ainda na bicicleta dela. A missionária estava acompanhada da amiga e do filho da amiga dela, de 8 anos de idade. Quem ouviu contou que foram mais de 30 disparos nessa rua. E pela quantidade de cápsulas que encontramos, não é difícil acreditar que tenha sido assim não, viu? Foi. Uns 40 para lá, de 40, 50 para lá, por aí. Nós todos da rua, né, escondemos, né? Aí a gente só saiu do lado de fora quando cessou o tiroteio, a gente saiu. O tiro que atingiu a perna da vítima atravessou e saiu acima do joelho. A primeira atitude que as duas pensaram foi sair correndo daquele local. A segunda foi se abaixar, se jogar no chão, deitar, para evitar ser pega por aqueles vários disparos que estavam acontecendo naquela hora. Só que um desses disparos acabou atingindo aqui a bicicleta da amiga da missionária e acabou atingindo a própria que estava no chão. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque se não tivesse pego nela, teria atingido o filho da amiga, de 8 anos de idade. É que a criança ficou desesperado com aquela quantidade de tiros e tentou se levantar. Ela foi socorrida por profissionais da saúde que estavam ali e foi levada ao hospital. Para a amiga, a atitude da missionária foi um ato de amor ao proteger o filho dela. Amor mesmo, um ato de amor, né? E ela tinha acabado de voltar de uma pregação da minha igreja. Ela se jogou na frente dele, porque se não fosse primeiramente Deus e depois ela, né? O tiro tinha acertado no meu filho. Complicado, né, George? Muito. Quanta violência, a gente já tem que lidar com o sofrimento aí, com a Covid-19, né? E muita gente ainda tem que lidar com o sofrimento também da violência, né? Bom, gente, o TN1 faz um rápido intervalo e na volta, a luta de quem depende de atendimento na saúde pública. Olha, se já era difícil, nessa pandemia ficou ainda pior. Os pronto atendimentos estão lotados, faltam médicos e material de trabalho. E a vacinação para idosos com idade a partir de 75 anos. Pedágio da BR-101 fica mais barato. Os motoristas vão pagar até 20 centavos a menos a partir de amanhã. E motorista capixaba que virou youtuber e faz sucesso na internet. Ele dá dicas de como dirigir trator. A gente volta rapidinho. Volta agora 12h27. Hoje cedo um homem foi assassinado na Glória, em Vila Velha.
A vítima cumpria prisão em regime semiaberto e foi surpreendida quando seguia para o trabalho. O crime aconteceu por volta das 6 horas da manhã. A vítima é o presidiário Juliano Pereira Henrique, de 33 anos, vulgo Coroa. Ele estava no regime semiaberto. Conquistou o direito de sair para trabalhar, mas tinha que retornar ao presídio à noite. Ele havia acabado de sair do presídio quando foi atingido. Moradores ouviram diversos disparos por volta das 6 horas da manhã e em seguida ouviram também um carro saindo em disparada. Os tiros foram de um calibre pesado. Uma das cápsulas foi encontrada próxima ao corpo. Os tiros acertaram a cabeça, desfigurando parte da face. A autoria e a motivação ainda serão investigados. Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Bom, gente, agora a gente fala da falta de vagas em hospitais e isso tem provocado reflexos nas unidades de pronto atendimento. Isso mesmo, Vanessa. Ontem nós mostramos aqui o caso da dona Maria Regina. Ela morreu 1 hora após dar entrada na UPA de Serra Sede. A idosa tinha 66 anos e esperou cerca de 40 minutos em uma cadeira de rodas até ser levada para a emergência. A família disse que dona Maria chegou a passar pela triagem, mas infelizmente não resistiu. E em outras unidades a situação não é diferente. Pacientes e funcionários reclamam das condições nas unidades. A imagem da confusão. Recepção lotada, atendimento deixando a desejar. Mesma unidade de saúde em que Dona Rosa buscou atendimento para a mãe dela e não conseguiu, porque o equipamento de gasometria, que serve para avaliar se as trocas gasosas estão ocorrendo de maneira correta, estaria com defeito. Aí enviaram a minha mãe para o UPA. Chegou aqui, ela foi bem atendida, ficou porque a saturação dela estava oscilando. Na frente do médico a saturação foi para 91, aí foi aonde o médico achou melhor ficar internada. Só que falou que a gente tem que aguardar vaga, porque não está tendo vaga nos hospitais. A idosa de 76 anos está com Covid e teve que correr atrás, indo para outra unidade. A gente está aguardando essa internação, agora saiu para Colatina a internação dela. No início da semana, quem buscava atendimento no PA de São Pedro, em Vitória, ficou revoltado. A falta de atendimento fez com que as pessoas pegassem bancos e cadeiras da própria unidade e fechassem a rodovia Serafim Derenze em protesto. E não são apenas os pacientes que sofrem com a precariedade do sistema de saúde, não. Os médicos e outros profissionais também se sentem de mãos atadas com a falta de trabalhadores da saúde, com a falta de equipamentos e de infraestrutura de trabalho. Então, assim, o que nos angustia muito é ver a quantidade, o tempo de espera do paciente na porta, que, por exemplo, nessa segunda-feira chegou a 10 horas de espera. Ninguém merece esperar 10 horas por um atendimento médico, principalmente numa situação de pandemia. Poderíamos ter um número maior de médicos, nossas escalas estão desfalcadas há muito tempo. Infelizmente, tem faltado, estamos sem esparadrapo, sem lençol, coisas básicas e baratas, fáceis de resolver. E nessa época de Covid, então, com a crescente demanda, aí é que a situação ficou ainda mais grave. Já passamos por situações lá muito difíceis, sabe? Mas igual a essa tá difícil, eu não me lembro. Nós, profissionais de saúde, estamos trabalhando exaustivamente nessa pandemia do Covid, desde o ano passado, com escalas médicas desfalcadas, salários baixos, sem infraestrutura adequada, com pacientes graves de alta complexidade. E para piorar, vários colegas pediram exoneração por não aguentarem mais trabalhar nessas condições. Pois é, a Secretaria de Saúde de Vitória disse que há uma sobrecarga de pacientes com problemas respiratórios e eles têm prioridade no atendimento. Sobre a falta de materiais, afirmou que o problema já está sendo normalizado. Já a Secretaria de Saúde da Serra disse que convocou mais 47 médicos para reforçar o quadro e que também teve um aumento com pacientes com síndrome gripal. Sobre a morte da idosa, a Prefeitura informou que Dona Maria foi classificada como urgente para o atendimento, mas que teve um desmaio. Os médicos ainda tentaram reanimá-la, infelizmente sem sucesso. Quinta-feira, 18 de março de 2021, e você vai ver o que é destaque no Jornal A Tribuna. Agendamento de vacina para mais 33 mil idosos começa hoje. Prefeituras já proíbem acesso a praias para impedir a aglomeração. Condomínios impedem novas obras nos próximos 14 dias. Na foto principal,
Profissionais de saúde na fila para não pagar taxa sindical. Hospitais e SAMU abrem 700 vagas de emprego. Suspeito de estuprar menina de 12 anos após marcar encontro pela internet é preso. A Tribuna vai sortear kits de Páscoa. E você ainda vai ver em destaque no jornal A Tribuna. No AT2, driblando os fantasmas para ser mais feliz. Deputados batem boca e são contidos por seguranças. Corolla Cross chega na próxima quinta. E agora a gente tem um recado do Super Atacado Casa. Olha só quantas promoções bacanas. Quer encontrar tudo em um só lugar? Super Atacado Casa. Quer ter uma mesa posta bonita como essa? Ou que tal mudar a decoração da sua casa? Vem no Super Atacado Casa. Aqui você encontra uma grande variedade de itens para o seu jardim. E se você quer oferta, então toma jogos de xícara diversos modelos a partir de R$ 45,95. Difusores de aromas a partir de R$ 9,95. Aqui você encontra jogos de panelas, jogos de talheres e de tudo para sua cozinha. Processador de alimento a partir de R$ 29,95. Balança digital de cozinha, 10 quilos, R$ 29,95. E se você quer novidade, então toma. Garrafa térmica com marcador de temperatura em LED, R$ 49,95. Aqui você também encontra uma grande variedade de produtos para o seu amigo pet. E tem muito mais ofertas esperando por você. Cama, mesa e banho, presentes, decoração, ferramentas. Super Atacado Casa, Cariacica e Guarapari. Olha, pessoal, há dias o Sistema de Saúde Capixaba opera com quase 90% de ocupação de UTIs. Como disse o secretário de Saúde, em 3 dias consecutivos, o estado chegou a mais de 150 internações diárias, Vanessa. Olha, Jorge, nas últimas 24 horas, o número de pessoas transferidas para as UTIs bateu recorde. Nas UTIs pediátricas, a situação está ainda mais crítica. Finalzinho do verão e é nessa época que as crianças mais novinhas estão suscetíveis a doenças, principalmente respiratórias. Então é a época do início do outono, onde as crianças já têm mais sintomas respiratórios, bronquiolites, as agudizações dos quadros asmáticos, as pneumonias virais, já são coisas muito comuns nessa época. É por isso que os cuidados devem ser redobrados, vigiar e ficar atento aos pequeninos. Sim, principalmente os lactentes, né, que são crianças até 2 anos, e os pré-escolares, eles são os mais acometidos com essas doenças nesse período e são justamente a faixa etária que a gente tem uma maior dificuldade de controle. O alerta vem numa hora preocupante em que leitos de UTIs para atendimento pediátrico estão lotados. A gente está aí no mínimo umas 6 semanas com a taxa de ocupação próxima de 100% ou 100%. Menos de 100% são os momentos de substituição por outros pacientes. Elas estão chegando basicamente com doenças respiratórias graves e, além disso, essas crianças continuam sofrendo outros agravos que elas já sofriam, né? As crianças que têm doença crônica ou que sofreram um acidente, acidente domiciliar, trauma, queda, ingesta de tóxicos. Então, isso continua acontecendo. No Nossa Senhora da Glória, mais de 70% de incidência e de pacientes infantis com doenças respiratórias. Casos de Covid são os menos detectados. Todas entram como suspeitas, né? Tem febre, tem esforço respiratório, tem tosse, tem dor de garganta, elas são suspeitas de Covid. No ano passado, a situação das UTIs em hospitais pediátricos era bem tranquila. Uma situação muito calma até. Só que esse ano que a gente está vendo é um verdadeiro surto de doenças respiratórias nas crianças, o que acabou aí gerando uma ocupação de basicamente 100% das UTIs pediátricas. Segundo a responsável técnica do Hospital Infantil aqui de Vitória, isso pode estar sendo ocasionado pela falta de isolamento, distanciamento, a falta de consciência de nós adultos. Quando a gente fala de falta de isolamento, distanciamento, não estamos falando de quem está indo trabalhar todo dia mantendo os cuidados, não. A carapuça ela recai, veste direitinho nos que estão curtindo em festas, praias, não estão nem aí. E é por isso, por conta dessa lotação no limite que a gente mostrou aí, que as escolas, sim, acabam tendo que suspender as aulas. Olha, gente, cerca de 1.000 profissionais da saúde enfrentaram uma fila quilométrica para cancelar a taxa sindical descontada no salário.
Os trabalhadores que tiveram que comparecer presencialmente na sede do sindicato no centro de Vitória e entregar uma carta solicitando o fim da contribuição sindical. O prazo para o pedido vencia ontem, por isso, a aglomeração no local. Mas o problema é que esses profissionais alegam que só ficaram sabendo do prazo em cima da hora. Apenas 2 funcionários atendiam no local e até a polícia foi chamada. O Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Espírito Santo informou que notificou o Sindicato dos Profissionais da Saúde para estender o prazo de atendimento aos profissionais da saúde. Que falta de respeito isso, né? Olha, agora a gente fala de vacinação. Hoje pela manhã, doses da Coronavac saíram de Vitória para distribuição em municípios do interior do estado. Com as novas doses, as cidades poderão continuar com a vacinação de idosos acima de 75 anos e também trabalhadores da saúde. A expectativa é de que 100% desses profissionais recebam a dose da vacina. As doses saíram da Secretaria Estadual de Saúde logo cedo e seguiram para os municípios. São no total 84.600 doses da Coronavac, que chegaram na madrugada da última quarta-feira. Vitória vai ficar com quase 7.000 doses. Serra vai receber 5.200. Vila Velha pretende vacinar 4.000 pessoas e Cariacica está recebendo 4.740 doses. Dona Mari, que mora aqui em Cariacica, tem 73 anos e está numa expectativa enorme para essa fila andar. Estou na expectativa. A minha filha está todo dia, ela acompanha. Ela fica até 3 horas da manhã, que ela é professora, então ela fica fazendo os trabalhos. Aí ela fica aguardando. Diz ela que o melhor horário dela conseguir é de madrugada. Seu Alci também está na mesma situação, aguardando ansiosamente. Esperando, né? Chegar na hora aí, estou esperando, mas estou esperando chegar mesmo, porque a gente tem que tomar vacina, tem que se prevenir. Se a gente toma as vacinas anteriores para prevenir, tem que tomar essa também. Agora o estado vai poder continuar a vacinação de idosos entre 75 e 79 anos de idade e também profissionais da saúde. Há inclusive a expectativa para que 100% desses profissionais de saúde recebam a primeira dose. Por enquanto, 95% desse público-alvo está vacinado com a primeira dose. O estado está fazendo o envio de 5% de imunizantes para os municípios para completar os 100% para a primeira dose de quem trabalha na área da saúde. E também chegar a 50% da dose 1 para o público entre 75 e 79 anos de idade. Cariacica vacinou até agora mais de 18.600 pessoas. Cariacica já está com agendamento online aberto para aplicar essas próximas doses que chegaram numa grande campanha que vai ocorrer no dia de sábado, onde vamos vacinar idosos de 75 anos acima, aplicando a primeira dose. Vamos também aplicar a segunda dose para aqueles idosos acima de 80 anos e também algumas doses para trabalhadores de saúde, a primeira dose para trabalhadores de saúde. Com isso, o município vai retomar o agendamento online. O usuário ele deve entrar no site vacina.caracica.es.gov.br, criar uma conta bem simples e rápida, colocar um e-mail que ele já tem e uma senha, então ele tem que clicar no botão criar conta e entrar. Entrando no site é bem simples, ele escolhe a unidade de saúde e a categoria que ele precisa ser vacinado, se é a primeira dose de 75 anos, se é a segunda dose, se é trabalhador de saúde e escolher o horário. Bom, gente, em Vitória abre hoje às 2 da tarde o agendamento online para trabalhadores ativos da saúde e também os idosos acima de 75. O site é agendamento.vitoria.es.gov.br. Em Vila Velha, o agendamento abre hoje também, só que às 5 da tarde, para o público acima de 75 anos e trabalhadores da saúde. O site para agendamento é o da Prefeitura, vilavelha.es.gov.br. Na Serra, o atendimento online para vacinação abre amanhã. Os grupos são idosos acima de 75 anos, os idosos de 84 e 89 para imunização da segunda dose e os trabalhadores da saúde. O site é o da Prefeitura da Serra, serra.es.gov.br.
Um motorista capixaba virou youtuber e está bombando na internet. Olha só, Márcio De Stefani tem 52 anos e é morador de Afonso Cláudio. Ele tem um canal no YouTube onde posta a rotina de trabalho e também dá dicas de como pilotar uma motoniveladora, que é um trator usado para nivelar a superfície da terra. Um único vídeo dele já foi visto quase 100 mil vezes. O Márcio trabalha há 20 anos na prefeitura da cidade e entre uma folga e outra, principalmente nos finais de semana, ele mesmo grava e edita os vídeos para o canal. O próximo passo do motorista youtuber é comprar um drone para ampliar ainda mais as gravações. Que legal, gente. E tem mais, viu? Não para por aí, não. Com as postagens, o Márcio já está até conseguindo uma graninha. Para conhecer o canal dele, é só acessar o YouTube e procurar por MIB Fly Drones. Ou só jogar o nome dele, Márcio De Stefani, que os vídeos aparecem também. Bacana, né? Muito legal, George. Olha, já o TN1 fala da promoção que pode levar para sua casa uma cesta de chocolates. Se liga na informação, hein? Gente, não sai daí não, que é rapidinho. Uma moto com restrição de roubo foi recuperada pela Guarda Municipal de Vitória. O veículo tinha sido roubado horas antes na praia de Itaparica, em Vila Velha. A moto foi flagrada pelo Cerco Inteligente. O veículo foi recuperado pela Guarda Municipal de Vitória na Avenida Beira-Mar, na altura do bairro Forte São João. A moto, que tinha restrição de roubo, estava com um suspeito de 27 anos. Ela foi recuperada por volta de 7h40 da noite desta quarta-feira. Os guardas foram avisados assim que a motocicleta entrou na capital e foi flagrada pelo Cerco Inteligente de Segurança na Ponte Florentino Avidos. No início da Avenida Beira-Mar, nós visualizamos esse indivíduo e uma viatura nossa estava próxima ao Hospital São Lucas, na mesma Avenida Beira-Mar, onde conseguiu realizar a abordagem e as outras viaturas chegaram em apoio imediatamente. A moto foi roubada por volta de 5 horas da tarde na praia de Itaparica. Após o crime, o assaltante fugiu sentido centro de Vila Velha e menos de 3 horas depois, o veículo foi recuperado aqui na capital. O homem que estava com a moto foi preso. Ele foi identificado como Marco Raimundo Souza Santos. O suspeito disse para os agentes que estava indo buscar drogas num bairro de Vitória. Esse indivíduo é oriundo de Vila Velha e ele nos informou que veio ao município de Vitória para adquirir drogas que ia levar para o seu município de origem. Ele foi detido em situação de flagrante, conduzindo uma motocicleta com restrição de furto e roubo. O suspeito, que já tem passagens pela polícia por tráfico e furto, foi conduzido para a Delegacia Regional de Vitória. O suspeito foi autuado por receptação e levado para o presídio. Gente, em meio a tantos aumentos, uma boa notícia. O pedágio da BR-101 vai ficar mais barato a partir de amanhã. Uma redução pequena de pouco mais de 3%. Na prática, o motorista que passar por algum pedágio vai pagar entre 10 e 20 centavos a menos nas tarifas. Ao longo da BR-101, são 7 pedágios e a redução passa a valer a partir de amanhã. Nova promoção para você participar. Páscoa divertida à tribuna. Vamos sortear kits de chocolate da Le Chocolatier para os leitores do jornal. E para participar, você deve utilizar o cupom que será publicado em A Tribuna no próximo domingo, dia 21 de março. E colar os 6 selos que serão publicados nos dias 21, 23 e 27 de março no jornal A Tribuna impresso. Depois, é só montar o quebra-cabeça do cupom, preencher com seus dados e depositar em uma urna presente nas bancas de jornal, na portaria da Rede Tribuna ou em uma das lojas da Le Chocolatier. Vale até o dia 29 de março, hein? A gente vai sortear kits aqui no TN1 também, hein? Que notícia boa, Não né? deixe de participar, gente. Fique ligadinho para você ganhar o seu kit. E agora, lembrando também que nós temos aí os nossos classificados. Dá para rodar a vinhetinha aí? Isso aí, você já sabe, rodou classificados, você manda o seu vídeo pra gente,
Que vídeo pode participar, Vanessa? Olha, Jorge, primeiro é importante falar que tem que gravar o vídeo na horizontal, tá, gente? Com o celular assim, na horizontal. É legal agora você mandar vídeos falando, né, o que você faz em casa, como seus ovos de Páscoa, as tortas da Semana Santa, tudo que é relacionado aí à Páscoa. E aí você faz um vídeo de 1 minutinho e manda para o nosso WhatsApp. Jorge, vamos reforçar o WhatsApp? Isso aí, você já sabe, ó, 997922530, 997922530. Obrigado pela companhia e até amanhã. A gente vai ficando por aqui. Até amanhã.